Olá, pessoal, nós vamos iniciar uma nova série dos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre a expansão do islamismo, né? Antes de entrar propriamente dito no conteúdo do nosso livro, eu queria trazer com esse vídeo algumas informações mais gerais sobre o islamismo, tá? E aí depois nós vamos entrar no conteúdo de maneira mais sequenciada. Mas as informações que eu vou trazer agora para vocês são informações básicas e informações mais gerais. Então, à medida que vocês forem lendo, vocês vão, algumas coisas já vai estar citada aqui por mim, já vai estar explicada, e outras coisas a gente vai tratar à medida que a gente for avançando no capítulo, tá certo? Então, gente, o que é o islamismo, né? Como é que surge, quem funda o islamismo, quais são as bases, o que é que vai influenciar o criador, o fundador do islamismo, né? Bom, o islamismo foi criado por volta do século VII, na Península Arábica, né? O que é a Península Arábica, professora? É uma região da Arábia, né? Que é basicamente de desertos, tá? Então, uma boa porcentagem, um bom percentual da região da Península Arábica é de deserto e que tem alguns oásis, né? Que são oásis, são ilhas no meio do deserto, né, com alguma vegetação. E nessas ilhas, ou seja, nesses oásis, é praticada a agricultura de alguns frutos, de algumas sementes, que vai ajudar bastante, né, na sobrevivência das pessoas que viviam ali, que habitam ali a Península Arábica. Nessa região, pessoal, haviam várias tribos, né? Tribos beduínas, que eram tribos patriarcais, ou seja, eram tribos que não tinham uma unidade política, ou seja, não tinham um rei, não tinham um governante só, mas elas tinham tribos patriarcais, ou seja, eram tribos lideradas por homens que tinham autoridade dentro da tribo, tá? E aí existiam várias tribos sem uma unidade política, né? Essas tribos beduínas, elas eram sedentárias, algumas sedentárias, outras, e na maioria das vezes eram nômades. Em geral, nós dividimos a história islâmica, né, em dois períodos: o pré-islâmico, né, e o islâmico, que é o posterior à criação do islamismo. Então, o povo árabe, eles vivem, né, é registrado na história do povo árabe esses dois momentos. Pré-islâmico, né, ou seja, a maneira como as pessoas viviam antes da criação do islamismo, e o período islâmico, a maneira como as pessoas vão passar a viver após a criação do islamismo por Maomé, tá? Que é o fundador do islamismo, e a gente vai tratar dele mais especificamente mais à frente. Antes do islamismo, né, os povos árabes eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, né, eles acreditavam que os espíritos eram gênios, então eles acreditavam também na natureza desses espíritos, né, como o sol, a luz, enfim. Então era uma religião, eles tinham uma religião muito diversificada, né, e em geral elas eram voltadas para a adoração de vários deuses, portanto, eram politeístas. Mas afinal, né, se essas tribos, né, se o povo árabe em geral, eles eram politeístas, como é que Maomé ele vai pregar uma religião monoteísta? Então, acredita-se que Maomé começou a entrar em contato com os judeus, né, com os cristãos, e aí foi daí que ele foi influenciado pelo monoteísmo, né? Então, Maomé começa a pregar a crença monoteísta e aí ele é expulso de Meca, né? Ele vai a Meca e começa a pregar Alá, que é o Deus, né? Para os islâmicos, o único Deus, né? E aí ele é expulso de Meca. Então, Maomé faz a égida, né? Que seria a fuga, que é essa saída de Meca, e começa a fazer uma peregrinação, e nessa peregrinação Maomé continua pregando sobre
foi Alá, continua levando ensinamentos que são monoteístas, e aí Maomé começa a ganhar vários seguidores, né, vários adeptos à sua crença, que vai fazer com que ele se fortaleça, e por volta de 630, né, Maomé lidera um exército e aí conquista Meca e converte a Caaba a um centro religioso, né, que antes era um centro religioso politeísta, então as pessoas de todas as tribos iam e adoravam vários deuses, mas aí depois de 630, Maomé conquista a Caaba e aí converte a Caaba a um centro religioso, a Alá. Bom, mas afinal de contas, né, em que consiste a religião islâmica? Né? Nós vimos que é uma religião monoteísta, nós vimos que começa com o contato de Maomé com outras tribos, com outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo, mas afinal de contas, né, o que é que diferencia o islamismo de outras religiões? Então, o islamismo vem de Islã, né, que é submissão, que significa submissão a Alá. É uma doutrina religiosa, né, que tem vários pontos. Então, o seu principal livro de referência é o Alcorão, ou o Corão, que foi escrito, né, pelo profeta Maomé. Segundo o islamismo, né, só existe um Deus, que é Alá, e só existe um profeta, que é Maomé. Né? Segundo essa crença, né, Maomé adormeceu em uma de suas peregrinações e recebeu a visita do anjo Gabriel. Isso segundo a fé, tá, gente, islâmica. E aí o anjo trouxe a mensagem, né, de Alá para Maomé, para que ele criasse as bases dessa religião, né, que é o islamismo. Algumas características dessa religião é que o fiel ele deve fazer pelo menos 5 vezes, 5 orações por dia. Então, durante 5 vezes ao dia, o fiel deve orar. Né? Outra coisa também que é pregada é que o fiel ele deve ser misericordioso, ele deve praticar boas ações, né, com viúvas, com órfãos. E o fiel também deve peregrinar pelo menos uma vez